Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 24 em diante. João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Amém, Jesus. Glória a Deus. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outras vezes reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando em nome de Jesus. Essa palavra, o Senhor trouxe ela ao meu coração, eu estava meditando, estudando, lendo a Bíblia, e o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, a respeito de Tomé. Que às vezes nós pegamos, um profeta, às vezes nós pegamos um apóstolo, bíblico, e às vezes nós pegamos ali alguma coisa que ele cometeu de errado, que provavelmente não agradou Deus, não agradou Jesus, e nós usamos esses detalhes quando nós observamos que aquilo que ele fez era contrário ao que Deus tem para nós, ao que Cristo tem para nós, e isso nos traz reflexão, e hoje nós queremos refletir sobre Tomé. Tomé foi um discípulo de Jesus, ele virou um apóstolo de Jesus, só que ele tinha uma dúvida na sua fé. Ele não tinha uma fé consistente. Ele não tinha uma fé saudável, Então, assim, ao se deparar, com Jesus ressurreto, como a palavra de Deus fala aqui, ele precisou de provas físicas, precisou de algo físico, onde ele teria que tocar para que ele concordasse que era mesmo Cristo, que era mesmo Jesus. E a gente começa a entender que quando nós, trazendo já para o nosso dia, quando nós temos dúvida em nosso coração, essas dúvidas, elas não nos permitem, ela não nos possibilita a servir a Deus em fidelidade, em obediência. Porque quando nós temos dúvidas sobre a palavra de Deus, quando nós temos dúvidas sobre os acontecimentos que estão registrados aqui nesta palavra, nós começamos a questionar. E a fé, ela não é questionável. A fé é uma crença naquilo que nós não vemos. É naquilo que nós ouvimos, Então aqui é interessante que Jesus chega ali no meio deles. Quando a gente lê o contexto um pouquinho anterior, Jesus traz algo interessante, quando nós lemos do 19 até o 20, até o 23, nós lemos a partir do 24 aqui, só nessa pequena perícope, Jesus chega e fala 2 vezes para eles: paz seja convosco.
Nós vemos isso no 19, nós vemos isso no 21. Ou seja, Jesus, ele é muito preocupado para que nós tenhamos paz. Nós, como cristãos, como os filhos de Deus, ele quer que nós tenhamos paz. Só que nós não entendemos, né? Quando nós temos paz, nós temos certeza de alguma coisa. E quando nós temos dúvida, nós não temos paz. Quando nosso coração está cheio de dúvida, nós não conseguimos ter paz, né? Que a pessoa às vezes começa a preocupar com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois da manhã, eu vou passar por isso, aí de repentemente a pessoa sem paz, ele se encontra no estado de ansiedade. A pessoa que não tem paz, ele se encontra no estado de ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação com o futuro, que nem aconteceu. Que é simples, as três questões da vida, né, do ser humano. Depressão, excesso de passado. A pessoa quer viver lá no passado. Já passou. Você não dá conta de consertar, você não dá conta de voltar lá para resolver, então você tem que resolver daqui para frente. Estresse, excesso de presente. Você quer resolver tudo hoje. E ansiedade, excesso de futuro. Então, quando nós vivemos essa ansiedade, esse excesso de futuro, nós não conseguimos ter paz. Essa paz que Cristo está nos dando aqui, ó. E nós notamos, né, que quando eles falam para Tomé, né, que Jesus esteve ali, ele responde de uma forma espantosa. Por quê? Porque ele não tinha essa paz, ele era uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, transtornado com o que vai acontecer, eu tenho que ver, tem que ser provado para mim. E isso, quando nós vivemos dessa forma, nessa ansiedade, nessa falta de paz, nessa dúvida com relação à palavra de Deus, nós não conseguimos agradar o Pai. Nós conseguimos agradar a Jesus. Porque realmente, quando nós temos dúvida, nós notamos que a nossa dúvida ela é mais com relação à palavra de Deus. Os nossos questionamentos é com a palavra de Deus. Nós não temos muitas dúvidas com relação ao mundo. Vocês já notaram isso? A palavra de Deus, às vezes, nós questionamos, nós queremos prova, nós queremos algo palpável, como Tomé falou, não, eu tenho que ir lá e pôr a mão nos buracos dos cravos, do lado onde ele tomou a lança. Mas nós, no nosso dia a dia, nós não temos essas dúvidas. Por exemplo, a maioria de nós, né, eu já trabalhei, hoje não trabalho, mas eu ainda tenho a expectativa de receber pelo menos mais uns 50 anos aí minha aposentadoria. Mas quando nós trabalhamos 30 dias sem receber uma moedinha para no final do mês receber. É uma confiança, não é? É a confiança que nós temos. A gente chega no posto de gasolina e fala assim, põe 20 mil reais aí para mim. A gente nem sabe se a bomba ali está ferida, se foi tantos litros mesmo, se não foi, se nós fomos roubados, furtados. Nós não temos tanta preocupação. Hoje em dia nós compramos coisa da internet, gente que a gente nem conhece. Né? De vez em quando eu compro uns trem da Shopee, o trem é desse tamanho lá na foto, aí chega um negocinho assim, eu falo, misericórdia, fui enganado de novo. Aí vai eu, né, embalar aquilo tudo de novo, levar no correio, devolver. Então, assim, nós confiamos em pessoas, nós confiamos nas coisas do mundo, mas às vezes da palavra de Deus nós temos dúvida. Nós duvidamos de coisas que está escrito aqui, ó. Ou seja, nós confiamos em homens, em carros, em pessoas, em diversas situações. Mas na palavra de Deus, às vezes, nós temos dúvida. Deus fala para nós, coloca a sua ansiedade aqui, ó, aos meus pés que eu vou cuidar. Não, eu vou resolver. Nós queremos resolver as coisas com as nossas mãos, com a nossa própria força. Isso não vem de Deus. Isso não é da parte de Deus, né? Ou seja, por que nós fazemos isso? Porque nós duvidamos. E quando nós duvidamos das coisas de Deus, nós começamos a nos afastar de Deus. Eu acho algo interessante, né? Que a palavra de Deus, eu falo que tem muitas pessoas, né? Que assim, eu falo, a pessoa fala, não, pastor, mas eu posso até não estar muito firme, mas eu não duvido da palavra de Deus, não. Eu falo, duvida. E não é só quem não está muito firme, não. Tem muitos crentes que duvidam da palavra de Deus.
Aí alguém vai estar aí, né, falando assim, pastor, eu não duvido da palavra de Deus, não. Duvida, irmão. Sabe por quê que nós duvidamos? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta em tudo. Ela fala para nós não mentir, não roubar, não trapacear, não dar falso testemunho. E nós fazemos o quê? Fazemos tudo ao contrário. Deus fala para nós obedecer, nós desobedecemos. Nós temos orientação da palavra para seguir um caminho. Nós falamos, não, eu vou pegar esse atalho aqui, ó. Por quê? Porque nós não temos o temor de Deus. O temor necessário de Deus nós não temos, irmãos. Porque quando a palavra de Deus fala para mim que se eu mentir, eu vou ser lançado no inferno. Aí eu chego em casa e minha esposa pergunta assim, onde é que você estava, neguinho? Eu falo, eu estava ali. Eu não tenho temor de Deus. Às vezes eu posso até falar para ela, eu estava em tal lugar e ela ficar magoada, mas eu tenho que ser verdadeiro. E nós, às vezes, nós não somos verdadeiros, nós não temos essa coragem. Aí fala assim, não, mas eu temo a Deus. Não teme, irmão. Deus está falando que se eu fizer algo errado, eu vou pagar. E eu vou fazer uma pergunta para nós como igreja, eu me incluo nessa. Se nós, qualquer um de nós aqui, soubesse, hoje é domingo, domingo que vem, eu ou qualquer um dos irmãos estaríamos sendo velado, morreu. Você continuaria vivendo do mesmo jeito que você está vivendo hoje? Você já fez essa pergunta para você? Você continuaria da mesma forma? Não, pastor, do jeitinho que eu estou aqui, eu continuaria. Eu, pelo menos, ia tentar orar de madrugada, né? Porque eu quase não oro de madrugada. Pelo menos isso eu ia mudar. Então, às vezes, nós achamos, né, que estamos fazendo as coisas do jeito certo, estamos vivendo em obediência, tendo responsabilidade com as coisas de Deus, e não temos, irmãos. Por quê? Porque nós duvidamos da volta de Cristo. Nós duvidamos da Nova Jerusalém. Eu estou falando a palavra dúvida, assim, com mais força, né? Tipo assim, dúvida não, pastor, não. Nós podemos até não duvidar, mas nós não temos aquela crença 100%, nós não vivemos com o propósito de morar lá. Porque se eu vivesse com o propósito de morar lá, eu não estaria juntando as coisas aqui, eu não estaria tão preocupado com isso aqui. Nós provamos com o nosso dia a dia, com a nossa forma de viver, que a nossa preocupação não está 100% na Nova Jerusalém. Se Jesus tocasse a trombeta aqui, talvez uns 2 ou 3, uma meia dúzia subia um pouco, desmaiava, né? Não sei, entendeu? Assim, por quê? Porque nós não estamos preparados, irmãos. Porque dentro de nós há dúvidas, e a dúvida, ela tira de nós, né, essa sinceridade. Que é interessante, quando nós lemos essa passagem aqui, a gente vê o tanto que Tomé era sincero. Quando nós lemos antes, um pouquinho, né, quando o Senhor Jesus fala que ia voltar para poder ressuscitar Lázaro, e o povo já estava implicado com Jesus, já queria apedrejá-lo. Aí o Didimo fala, vamos com ele, né, para nós morrer. Então assim, ele era sincero, ele sabia o que poderia estar esperando ele. Quando Jesus fala para ele, ó, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, vocês já sabem o caminho, né? Que caminho, Senhor? Entendeu? Ele é sincero, ele não ficou calado. Vocês, né, não sabem para onde vais, como sabeis o caminho, Pai? Como é que eu vou saber? Eu não sei para onde o Senhor está indo, não. Gente, mas Jesus ficou ali o tempo todinho com eles falando, ó, vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, vou subir o Pai, vou mandar o Consolador. Isso foi promessa. Então, assim, os apóstolos viviam ali com ele, mas um deles, pelo menos, tinha dúvida ainda. Então, seja, essa dúvida, ela pode pairar no nosso coração e ela pode nos afastar da presença de Deus. A dúvida e a fé não tem como andar junto. Não tem como nós termos dúvida e falar que tem fé. Então, nós temos que estar observando. Romanos 14, 23 diz assim, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque quem faz não provém da fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Se eu não tenho fé,
naquilo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo por fazer, se eu não tenho a ciência, o sentimento, o desejo que aquilo vai dar certo, eu estou pecando, estou fazendo errado. A própria palavra de Deus fala. Então a dúvida que nós temos em certas coisas, né? Ou seja, a confiança na veracidade da palavra de Deus, né? Em reconhecer que a grandeza dos detalhes que Deus escreveu aqui para nós, isso tem que prevalecer na nossa mente para que essa dúvida saia. Porque às vezes nós falamos, não tenho dúvida não, pastor, eu estou firme. Será que está mesmo? Será que está firme? Será que está consciente? Será que está ciente? Ou será que quando alguém chegar e falar para você assim, olha, a palavra de Deus está falando que quem comete isso, não vou nem citar não para não assustar muito, isso aqui vai para o fogo do inferno. Peraí, então tem que mudar minha vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa dúvida, nós não estamos vivendo a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Eu quero trazer algumas atitudes nossas que a gente vê nessa passagem, a gente pegando assim alguma coisinha aqui que pode nos fortalecer, pode nos guiar, pode nos direcionar. A primeira coisa que eu vejo aqui é que fala assim, ó, ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dimo, não estava com eles quando Jesus veio. Onde que Tomé deveria estar? A Bíblia não fala. Mas o que é interessante, né? Eles estavam passando por um momento difícil, porque após, né, a morte de Cristo ali, os judeus começaram a perseguir os apóstolos, os discípulos. Tanto é que a palavra de Deus fala que quando Jesus chega e aparece no meio deles, eles estavam com a porta trancada. Mas aí Tomé não estava. O que é esse não estava quando Jesus apareceu? Significa que faltou comunhão. Comunhão entre irmãos. Então quero trazer para nós hoje, igreja, nós temos que ter mais comunhão. Comunhão. Estar mais próximo do outro. Ouvir um ao outro. Ajudar a direcionar um ao outro. Hoje eu ainda comentava, conversando um pequeno período, né, que a pastora passou boa parte do dia hoje longe de mim. Dá uma dor assim, irmãos, ó. Ah, não, é aqui, o coração é no meio, não era do lado, não. E nós conversando ali, eu falando para ela, né, que a vida cristã não é fácil. Só que nós temos que ter pessoas do nosso lado que nos fortaleça, que nos dê palavra de conforto, palavra de consolo, que nos dê palavra de advertência, de ensinamento. E eu agradeço que dentro da minha casa eu tenho isso. Não é raro, às vezes, que a pastora olha para mim e fala assim, vai orar, homem. Entendeu? Não é raro. Ela perguntar para mim, por junto, você leu a Bíblia hoje? Por que você leu a Bíblia hoje? Porque o dia que às vezes a gente não lê a Bíblia, o nosso assunto não é bíblico, o nosso assunto começa a ser um assunto do mundo. Por quê? Porque está faltando comunhão. Nós não estamos vivendo como irmãos. Então, assim, eu quero que nós possamos estar mais unidos como irmão. Porque Tomé não estava ali, então ele perdeu. Aí quando ele perdeu aquela comunhão, começou a pairar o quê? Dúvida. Para nós não termos dúvida, nós temos que viver em comunhão, ouvir o que foi dito aqui, ó, testemunhos. Esse testemunho edifica a igreja, nos fortalece. Porque o meu problema pode não ser o problema do irmão, mas eu tenho um, se Deus resolveu o dele, ele vai resolver o meu. Em nome de Jesus. Isso é a forma de nós sermos fortalecidos. Só porque às vezes nós não queremos, né, viver essa união, estarmos juntos, sermos fortalecidos por Deus, ser direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. E aí o que é que vem, né? A possibilidade, talvez até falta de comunhão, o que é que pode ter trazido? Quando ele fala, né, que se eu não vir as mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do lado, de modo algum acreditarei, ou seja, essa incredulidade dele pode ser falta de comunhão. Ou seja, quando nós não estamos em comunhão com a igreja, quando eu fico em casa, né, que hoje eu estou cansado, hoje eu vou passar o dedo no celular,
Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, irmão. Eu esqueci o nome, mas Harvard estudou, olha, estudou não, fez uma pesquisa e já criou um nome para nova doença que está atacando os seres humanos com relação a celular. Só que o nome é em inglês, mas traduzido para nós é alguma coisa significado a podridão. Tipo assim, o celular tá... não é o celular em si, irmão. O celular não é ruim, é o que tem dentro dele, né? Rede social, isso. Que as pessoas ficam o dia inteirinho assim, ó, olhando e rindo. Igual assim, eu vi um dia uma pessoa rindo do Chapolin, que eu falei, gente, tem problema. Tem problema, entendeu? A pessoa ria que quase virava de uma vez, se eu cheguei a mudar de lado assim para olhar para ver se estava normal, a pessoa rindo, o cara caía, a pessoa, eu falei, gente do céu, tá faltando um parafuso aí. Então hoje tem umas coisas na internet que a gente vê as pessoas viu, que as pessoas seguem, que as pessoas não perdem aquilo, e você vai olhar, não tem um conteúdo, irmão. Não tô falando nada de cristão, não, tô falando assim, não tem um ensinamento, não tem nada. E as pessoas perdem. Então, assim, a mente das pessoas está sendo apodrecida. Já tem esse estudo. Depois eu vou descobrir direitinho para me falar para os irmãos, que eu gosto dessas coisas, entendeu? Porque eu sou um pouquinho antes. Não é pouquinho. Tá? Não brigo muito, não. Mas voltando para o que nós estávamos falando aqui, quando nós estamos cansados de ir para a igreja, que não queremos viver em comunhão, nós começamos a sentir como ele aqui, é tipo assim, essa pessoa cheia de incredulidade, nós deixamos a incredulidade manifestar, por quê? Porque eu não tenho convivência com os irmãos. Eu não venho na igreja, eu fico um mês em casa, só assistindo televisão, passando o dedo no celular, aí eu chego aqui, escuto um testemunho e falo, será? Será que Deus faz mesmo? Por quê? Porque eu não tenho comunhão, eu não estou vivendo aquilo. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que participar do testemunho, participar da cura, participar das vitórias que Deus dá um para os outros. Eu tenho que me alegrar com a vitória do irmão, eu tenho que ser participante, entendeu? Eu tenho que orar, eu tenho que clamar pelo irmão. Porque senão eu vou me transformando nessa incredulidade, essa pessoa cheia de dúvida. Tudo que fala para mim, eu falo, será? Ah, só se eu ver, não sei não, viu? E não pode ser, irmãos, nós temos que tirar isso de nós, né? Ou seja, nós temos que ser o quê? Participativo no corpo de Cristo. Participativo, irmão. Falou, tem culto, vamos para a igreja. Não, mas eu não tenho roupa, não, eu vou de qualquer jeito, eu vou para a igreja, eu quero estar junto com os irmãos. Ah, meu sapato furou, eu vou sem sapato. Ah, minha camisa de manga, vai camisa curta, mas vai para a igreja, irmão, esteja unido. E quando o irmão, até os irmãos não colocam, mas coloca lá, quando o irmão coloca lá assim, ô, tô precisando de um auxílio aqui para carregar um negócio aqui, levanta a mão, irmãos, coloca a mãozinha, fala, manda o endereço. Isso é comunhão, tá na casa um do outro, auxiliando, ajudando. E às vezes não, tá? Eu acho nós aqui tudo, entendeu? Nós tudo muito egoísta, assim, sabe? Cada um dentro do seu cantinho, portão trancado e pronto, né? E não pode ser assim, irmãos. Porque depois, quando eu estiver lá na minha mansão, lá na Nova Jerusalém, aí vocês chegar lá na porta, lá, eu vou pedir a porta, não vou deixar entrar, não. Porque aqui não vai, né? Aí, ó, que estiver lá, né? Que lá vai ser só churrasco todo dia, né? Não, vai ter churrasco, não. Então, irmãos, venha para a igreja. Cansaço não é desculpa, tá? Eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Não, vem para a igreja. Olha que interessante. A porta lá estava trancada porque eles já estavam sendo perseguidos. Nós ainda não estamos, irmãos. Ainda não chegou. Nós ainda temos liberdade. Nós podemos abrir a igreja aqui qualquer hora, cantar um louvor, pode orar. Eles não. Eles estavam trancados porque já estavam sendo perseguidos naquela época. Tem hora que eu paro para pensar, eu falo assim, gente, que eu queria uns 3 dias de folga, uns dias assim para me descansar, mas eu fico lembrando quando eu li um livro esse dia atrás de as catacumbas de Roma. As pessoas adoravam a Deus, existem essas catacumbas lá até hoje, embaixo, escondido, em buracos. Esses buracos eram usados como sepulturas, né?
os canais, os túneis grandes, e nas laterais tinha uns quadradinhos onde sepultavam as pessoas. Era ali que era feito os cultos por causa da perseguição. Tanto é que antigamente o povo cristão era chamado de canibal, não sei o quê, porque comia o corpo de Cristo. Era chamado de uma série de outras coisas por causa disso, porque tinha que fazer tudo escondido, não podia mostrar o que estava sendo alimentado, por quê? Porque vivia nas catacumbas, escondido. Agora hoje nós temos liberdade, irmãos. Nós temos liberdade de pôr louvor na casa da gente, orar. Nós temos liberdade de vir para a igreja. Não, hoje eu não vou não, que eu estou meio cansado. Eu também não vou amanhã não, que eu acho que vai chover. Para, gente. Nós temos que ser mais crente. Porque senão nós vai tudo ficar aqui, viu? Eu tô rindo, mas é de sem graça. Porque às vezes nós brincamos com as coisas de Deus. E tem pessoas que às vezes falam assim: isso aconteceu isso comigo. E agora? Esse dia eu ouvi. Não lembro quem, mas eu ouvi. A pastora, alguém ligou e falou assim: pastor, isso assim, ora para mim. Eu não sei que ela falou: tá, nós vamos orar, mas Deus mandou fazer essa oração lá na igreja. Você não foi no culto, né? Isso acontece, irmão. Quando nós deixamos de vir na casa de Deus, às vezes nós perdemos bênção, perdemos oportunidade, perdemos livramento. Quando Deus fala, Deus usa o servo de Deus para falar, tipo assim, ó, faz isso que eu vou dar livramento. Aí eu tô lá em casa, passando o dedo no celular, despreocupado, o livramento não chega até mim. Isso é falta de quê? De comunhão. Nós temos que ter essa comunhão com a igreja, nós temos que ter essa comunhão uns com os outros. Ainda bem, né, que nós podemos contar com a intervenção de Cristo, porque Cristo chega ali quando ele chega, mesmo ele sabendo, né, porque ele sabia todas as coisas, que Tomé foi aquele que só acredita se ver. Primeira coisa que ele faz, olha aí, ó, passa a mão aí, vem, aqui, ó, tá vendo? Ah, meu Senhor. Aí ele reconhece que Jesus é Senhor. Mas aí Jesus fala para ele: você creu porque você viu, né? Você creu porque você viu. Mas olha o que a palavra diz no versículo 29 dessa parte, desse mesmo lugar que eu li. Ó. Jesus lhe diz: porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos que esse livro aqui que foi inspirado, ele nos traz direção de vida, nós somos bem-aventurados. Só que para ser bem-aventurado, nós temos que deixar as dúvidas de lado. Nós temos que tirar as dúvidas da nossa vida. É um ditado, né? Nem não é provérbio, né? Porque assim, nem todo provérbio é bíblico, meu irmão. O ditado, né, que fala que não, a dúvida é o princípio da sabedoria. Depende. Depende de onde está a sua dúvida. Se a sua dúvida for com relação a fazer alguma coisa errada, exatamente, é o princípio da sabedoria. Mas se você está duvidando da palavra de Deus, se você não está querendo praticar a palavra de Deus porque você está em dúvida, se é que essa palavra traz mesmo uma revelação, se é que ela é da parte de Deus, então essa dúvida sua não é saudável. Está te faltando fé. Porque se nós tivermos fé, nós estamos cientes que Deus vai vir em nosso socorro. Se nós tivermos fé, nós vamos saber que Deus vem em nosso socorro. E quando Ele vem, Ele corrige. Porque a gente vê que a forma que Ele falou com Tomé foi uma forma de correção. Ah, você creu porque viu, né? Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Porque nós temos uma deficiência muito interessante, né? Que às vezes nós não compreendemos. Às vezes nós fazemos as coisas por fazer. E a palavra de Deus, ela nos traz que o bem-aventurado não é aquele que vê para crer. É aquele que crê para ver. É o contrário. Só que nós não conseguimos, às vezes, colocar isso em prática. Nós queremos ver, nós queremos testar. E às vezes as pessoas, principalmente da teologia da prosperidade, falam que você tem que ofertar, você tem que dar carro, você tem que dar isso, porque Deus vai te dar mais, né? E as pessoas
às vezes crê e não vê. Porque a crença dele está fundamentada em objeto, em coisas, e não em Cristo Jesus. Então, que a nossa dúvida, né, ela possa ser sanada, porque a dúvida, irmão, que gera incredulidade em nós, ela está associada à dureza de coração, ela está associada à teimosia. Sabe quando você está falando com a pessoa, você está mostrando a verdade para a pessoa e a pessoa continua falando com você, não, mas é incredulidade. E nós não, como cristãos, nós não podemos ter essa incredulidade. Nós temos que aceitar da parte de Deus a advertência. Nós temos que aceitar da parte de Deus a correção. Porque Deus, ele usa situações adversas para fortalecer a nossa fé. E não para nós duvidarmos. Tem coisas que vêm sobre nós que nós falamos assim, será que eu vou dar conta disso? Deus está te colocando em situação para você fortalecer a sua fé nele. E não para você se encher de dúvida e falar, agora acabou tudo. Não, é o contrário, irmãos. É para você ser cheio, para você ser fortalecido, para você não desfalecer. Porque todos nós queremos viver em paz, mas paz e dúvida não caminham junto. Tenha isso em mente. A verdadeira paz só através da fé. Você tem que ter fé em Cristo Jesus para que você tenha essa paz. Senão você não vai conseguir ter essa paz. A palavra de Deus fala, né? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, assim, nós temos que pregar para nós mesmos. Que às vezes nós falamos muito no it, né? It, aí eu prego para fulano, eu prego para ciclano, eu prego para o outro. E para você está pregando, você está ouvindo palavra? Você está sendo ministrado ou você está só ministrando aos outros? Nós temos que ser mais ministrados do que ministrar aos outros. Porque senão nós corremos o risco de ganhar almas para Cristo, né? Assim, as pessoas se converter pelo Espírito Santo, essas pessoas ir para o céu e nós ficar assim, ó. Nossa, isso foi, ó. Por quê? Porque nós ministramos, mas às vezes não somos ministrados. Às vezes nós corrigimos, mas não permitimos ser corrigidos. Às vezes nós exortamos, mas não permitimos sermos exortados. Às vezes quando somos exortados, né, a gente já fecha a cara, já muda e já não quer entender. Eu falei esses dias, os irmãos acho que ficou até meio com raiva de mim, né, que eu falei, eu gostaria que quando eu terminasse de ministrar, os irmãos jogassem pedra em mim. Sentisse confrontado, entendeu? Pela palavra. Porque geralmente quando termina, né, a palavra, a gente bate aqui tanto de palma, tipo assim, nossa, que maravilha, pregou só bênção, só vitória. E não é vitória, irmão. Não é só vitória não, aqui ó. Se nós não tomarmos a nossa cruz, cada um tem a sua, uma diferente da outra. A minha não é a mesma de vocês. Se nós não tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, nós não vamos chegar lá. Então que nessa noite, toda dúvida, toda falta de fé, toda fraqueza espiritual, toda preguiça seja retirada de nós. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Amém, Jesus, que nós possamos, irmãos, tirar da nossa mente a dúvida sobre a palavra de Deus, a dúvida sobre as ministrações que tem na palavra de Deus, porque a dúvida ela nos enfraquece, a dúvida ela nos tira da presença de Deus, a dúvida nos deixa vulnerável. E quando nós estamos vulneráveis, qualquer vento nos derruba. Vamos orar, eu quero orar pela igreja, queria que vocês curvassem vossas cabeças. Se existe na mente, no coração, falta de fé, o apóstolo Tiago, que se você quer sabedoria, peça a Deus. Mas se você quer fé, fala com Deus. Fé é dom. Fé é um dom que Deus dá para nós.
para que nós possamos exercer o ministério que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nesse instante, Pai, eu quero orar pela Tua igreja, Pai. Quero orar por nós, Pai. Quero clamar, Pai, quero pedir, quero suplicar ao Senhor, Papai querido, maravilhoso Deus, que com a Tua poderosa mão, Pai, que protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal, que está sobre nós todos os dias das nossas vidas, Pai. Pai, que essa mão do Senhor vem retirar, Pai. Vem retirar de nós, da nossa mente, do nosso coração, toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade. Vem tirar de nós, Pai, toda preguiça, toda inércia. Vem tirar de nós toda falta de fé, Pai. Pai, que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja fortalecida, que não haja dúvida, Pai, mas que haja somente certeza, Pai. Certeza de que um dia nós iremos morar com Cristo Jesus. Que haja somente fé e certeza de que um dia nós vamos morar na Nova Jerusalém. Que haja somente fé de que quando as trombetas trocar, nós subiremos nas nuvens para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, que essa fé seja permanente dentro de nós, que essa fé seja cada vez mais acrescida sobre nossas vidas, Pai, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, fazer a vontade do Senhor, caminhar de acordo com os preceitos do Senhor, Pai, que haja em nós mais humanidade, Pai, mais unidade, que nós sejamos, Pai, mais companheiros, mais irmãos, mais família, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos direciona, Pai, a viver, Pai, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o teu santo evangelho, Pai. Faz com que cada vez mais, Pai, nós sejamos fortalecidos, Pai, fortalecidos pela tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor continue, Pai, a nos direcionar, a nos guiar, a nos levar pelos caminhos que o Senhor quer que nós andemos, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, seja cada um de nós, Pai, nos guiando, nos direcionando, Pai. Se for necessário, pegue-nos pelas mãos, Pai, e nos leve, Pai, onde o Senhor quer que nós vamos, Pai. Pai, continua a nos exortar, continua, Senhor, a nos corrigir, Pai, a nos lapidar, a nos moldar, para que cada vez mais, Senhor, nós estejamos na presença do Senhor, como servos, Pai, servos perseverantes, como filhos obedientes à palavra do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, Pai, seja em nossa mente, Pai, vai limpando, Pai, vai limpando as mentes, vai limpando o coração, Pai, vai tirando toda dúvida, Pai, toda incredulidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui unidos, Pai, como família, para cultuar o Teu santo nome, Pai. Papai querido, maravilhoso Deus, Pai santo, Deus de eternidade, nós queremos te pedir, Papai, que a Tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada família aqui representado, Pai, cada lar aqui representado, seja agora alcançados pelo Senhor, Papai. Pai, vai de encontro a cada necessidade dos teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai consolando, Pai, vai limpando, Pai, vai livrando, Pai, vai tirando os empecilhos, Pai, que tem tentado atrapalhar os teus filhos, Pai, os teus filhos ser fiel a Ti, fiel à Tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando os laços, Pai, vai repreendendo todo o mal, toda a influência, Pai, vai tirando, Pai, toda preguiça, Pai, vai tirando toda inércia, Pai, vai tirando todo o erro, Pai, tudo que tem tentado tirar os teus filhos da Tua presença, Pai, que o Senhor esteja agora cancelando, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Papai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os crentes digam amém.